Boa noite, pessoal. Mais uma live. Eu ia falar mais uma live ao vivo. Nada a ver? Não é assim? Uma espinha. Espinha? Cravo? Uma espinha, né? Imagina. Gente, cara, estamos aqui hoje com o mestre da tecnologia, da informação, nosso querido amigo Péricles Regis, onde teve quase 10 mil votos, sem gastar um tostão, e tem uma rede, uma rede de informação, uma rede de comunicação gigantesca. E eu gostaria demais, Péricles, primeiro, é um prazer estar aqui, a gente dividindo isso daí, colega de bancada, de partido. Vamos falar um pouco de tudo. O Péricles também, ele, além de falar sobre as redes sociais, que ele tem um projeto gigantesco e há muito tempo, ele também tem um trabalho muito focado na parte de combate ao trabalho infantil e geração do primeiro emprego. Então, eu quero só dar aqui boa noite ao professor Vanderlei Iaca, nosso grande mestre da educação, meu professor, muito bem-vindo. Vander, prazer ter você aqui. Vamos lá, Péricles. Deixa eu liberar aqui na minha página também. Mais que apresentado. Nosso Roberto Carvajal, nosso ouvidor da Guarda Civil Municipal. Mais uma vez, bem-vindo. Paula, bem-vindo. E aí, é isso daí. Deixa eu ver se está liberado. Fabiano, olha aqui, ó, gente. Nós aqui fazemos live para 200, 300 pessoas. E o nosso amigo aqui já vai falar em 50 mil. Que? O mestre. Vai explicar. O que eu preciso que você explique para a gente, Péricles? Primeiro, como começou o seu trabalho nas redes sociais? Gente, boa noite, né? Dini, meu parceiro de partido aqui, de mandato. De parlamento. De mandato, né? É uma honra estar aqui, cara. Você sabe que quando eu entrei aqui, o Dini foi um dos primeiros caras que falou assim, cara, calma, que você pode se assustar. Calma que você pode se assustar. Não tenha medo, né, de ir para cima, mas sinta como que é o clima disso daqui. Ele sempre esteve ao nosso lado, dando o apoio, o suporte que precisasse. Já tem outro mandato, né? Já é experiente político há mais tempo. Imagina, a experiência que é diária. Já é da vida aí, do corre político. E é uma satisfação estar aqui, cara. Bem, para quem não me conhece, né? Primeiro mandato, quase 10 mil votos, como ele falou, sem gastar nenhum real, graças a Deus. Sem gastar um real. Ele teve, inclusive, ele problema. Eu fico mordido porque eu vou contar uma história. Eu conto para você sempre. Eu, já na reta final de campanha, quase morrendo de tanto andar, de tanto bater palma, bolha no pé, bati lá na Vila Hortência, na rua Jorge Frank Kenvert, e junto com a Henrique Dias. E tinha um sábado de manhã, nunca mais esqueço, acho que a gente estava umas 20 pessoas andando, bati palma, saiu uma senhora. E aí eu falei, olha, vi o senhor Fernando Dini, vim pedir. Ela falou, olha, eu conheço você, mas meu filho também é candidato. Aí eu falei assim, pensei comigo, né? Mais um candidato. Quem é seu filho? É o Péricles Regis. Eu falei, não, cara. Mais um. Tá bom, vamos perder aí. Mais um candidato de 50 votos. E aí, quando foi a apuração, eu tava vendo lá e eu lembrei da mãe dele, falando, Péricles Regis. Eu falei, Jesus amado. Cara, desgraçado. E aí, aconteceu isso e eu tenho aqui. Vocês não sabem que estão nos acompanhando, mas o Péricles é um estudioso. Todas as matérias legislativas que passam aqui, ele é um estudioso. E faz uma dobradinha muito legal com o Hudson Pessini, que é o nosso outro vereador, também da Vila Hortência, e na Comissão de Economia. Então, eles renovaram a nossa Comissão de Economia e, são, assim, Caxias mesmo.
A gente é chato, né? Chato do bem, né? Ó, Daia. A Daia aqui, ó. Daia, assessora do Vitão. Boa noite, Daia. Bem-vinda, Daia. Renato Proença. Renato Proença, presidente da Associação Amigos de Bairro da Vila Coloral. Renato Bufo. Vamos lá. Péricles, cortei você. Vamos lá. Fala aí um pouco da experiência. Como que surgiu primeiro? Como que é o seu trabalho primeiro? O que você oferece e há quanto tempo já, Péricles? Então, há 5 anos já, eu tenho um grupo no Facebook que é para ajudar a divulgar as vagas de emprego. Né? Foi por esse motivo, ele é um grupo filantrópico, assim, a ideia é ajudar as pessoas, não é ganhar dinheiro com isso. As pessoas começaram a ver em mim alguém para entrar para a política, para tentar ajudar de uma outra maneira, né? Que não fosse os empregos, que fosse além dos empregos. Mas como surgiu essa ideia? De começar as vagas? Fala. Eu recebi essas vagas por e-mail. Há quanto tempo já, Pérez? Tem 5 anos. 5 anos. Um professor do Senai, inclusive o nome dele é Hudson Piscini. Você me falou. Parecido com o vereador, mas não é o vereador. E aí eu comecei a divulgar para a minha rede, para os meus amigos, umas 300 pessoas, 400. Hoje o grupo tem 370 mil pessoas. Então, de 300 pessoas, 370 mil pessoas. Aí as pessoas pediram para entrar para a política. A princípio, o Dini, eu tinha medo. Eu tinha receio. Você refugava essa ideia. Eu não conseguisse ser um bom parlamentar, né? Ter uma boa atuação. Aí mais uma amiga minha virou e falou assim para mim: Péricles, se você entrar, a Mariana, um beijo para ela. Se você entrar e for uma pedra no sapato dos caras ruins, terá valido a pena. Eu falei, faz sentido, né? Faz sentido. Aí eu arrisquei, não fiz campanha, você sabe, todo mundo sabe. Eu apareci só nos últimos 30 dias dos 90 de campanha, com umas mensagens no WhatsApp. Quem deve estar assistindo aí que me conhece, deve ter meu WhatsApp, eu mesmo que respondo meu WhatsApp. E de primeira, assim, quando eu mandei mensagem para todo mundo, quase 1000 pessoas falaram assim, eu e minha família vamos votar em você. Aí eu pensei, a primeira mensagem que você mandou, mais de 1000 pessoas? Mais de 1000. Aí eu falei assim, 1000 vezes 4, mais ou menos, que é uma família, eu tô dentro, né? Tô dentro. Aí eu não... A primeira mensagem que você mandou já veio essa devolutiva? Você quase 1000 pessoas? Quase 1000 pessoas falando, eu e minha família vamos votar em você. Considerando que a família tem umas 4 pessoas, falei, falou 4.000 votos. Tô dentro com 4.000. 4.000 dá para entrar, né? Aqui na Câmara Municipal. E foi isso. Aí eu entrei, acredito que tudo aquilo que eu imaginava que, não vou conseguir, porque o sistema é difícil e tal. Cara, é mais uma ótica nossa que tá aí do lado de fora, do lado de lá, né? Aqui dá para fazer sim, só que você tem que ser persistente, tem que ser insistente, tem que ser estudioso. Chato. Tem que ser chato. Meu apelido aqui é chato mesmo, não tem problema, tá? Mas você tem que ir para cima. Tem que ir pra cima. Agora, uma coisa que eu tenho dúvida, ó. É impossível, você conseguiu criar uma rede hoje de 370 mil pessoas. Uma curiosidade, lógico que você não consegue emprego para todo mundo. Não, né? Imagina. Claro. Mas o que você acha? Qual que é a credibilidade que você passou? Porque com certeza você não arrumou 9.000 empregos. Eu tenho que te contradizer nesse momento. Sabe por quê? Eu costumo dizer que cada vaga que a gente posta lá, ela é fechada, de alguma maneira. Esses 5 anos foram mais de 50 mil vagas. Nossa, então... Então, assim, teve mais gente empregada do que votou em mim, na verdade, entendeu? Porque 50 mil vagas que entraram no grupo... Você tá vendo? A gente não tem elas foram preenchidas. Mas o pessoal acha que por eu cuidar dessas vagas, eu fazer esse compartilhamento, muitas vezes... Não, porque é uma credibilidade muito grande. Você cria essa relação com as pessoas. Eu criei essa relação com as pessoas porque eu cuidava e cuido do grupo muito, sabe? Para evitar que tenha vagas falsas, que tenha golpe de emprego, que existe golpe em pessoas desempregadas. Golpe já tem no mundo inteiro, né? Mas tem também em cima de pessoas desempregadas. Com esse cuidado que eu sempre tive, com carinho que eu tive com as pessoas, sempre converso com as pessoas lá, elas começaram a ter essa credibilidade, né? Dar essa credibilidade. E hoje é referência na região toda aqui de Sorocaba, viu? Região metropolitana. A gente tem conhecimento que a gente vê aqui, a gente acompanha o trabalho. E agora, Péricles, nessas vagas todas, existe algum foco específico que você faz? Existe alguém que você quer atingir? Por exemplo, primeiro emprego, ou mais idoso, ou você não tem essa ideia? Para todo mundo? Não, é para todo mundo. Eu não sei, a gente só seleciona no sentido de ser vaga verdadeira ou não,
né? Hoje, tem esse cuidado? Tem esse cuidado, com certeza. Hoje quem está cuidando, na verdade, como eu estou como vereador, como você disse, eu fico estudando bastante coisa aqui, é a minha esposa, a Jéssica, beijo, amor. Ela que cuida hoje do grupo durante o dia todo, né? E eu fico mais com as vagas pelo WhatsApp, fico à noite eu faço alguma coisa, mas hoje ela que tá dando esse suporte para mim. Mas não tem público específico, a gente quer ajudar as pessoas a arrumarem emprego, independente de faixa etária e tal. Só que tem algumas coisas, Dino, que é mais buscado, vamos dizer assim, né? Primeiro emprego, as pessoas têm muita dificuldade para conseguir, e o emprego das pessoas acima da terceira idade, de meia idade, mulheres têm muita dificuldade, acima dos 40 anos, parece que as empresas olham para ela de uma forma que já não presta para o mercado de trabalho. As mulheres que estiverem assistindo a gente, sim, pode comentar para ver se eu estou mentindo, né? Mas é uma infelicidade. Inclusive, a gente tem que tentar fazer políticas públicas realmente para trazer o empresariado a pensar diferente, né? Não através de cotas, não através do forceps, né? Mas entender que aquelas pessoas podem e com certeza são, às vezes, até melhores que muitos que já estão lá trabalhando, né? Independente da idade. Aí que você falou, políticas públicas, né? Vamos só mandar um... Mãe, meu amor, beijo. Minha mãe acompanhando. Olha lá, ela escreve assim, ó. Sabe mãe que faz passar vergonha? Olha aqui, ó. Oi, Fernandinho, mames presente. A minha mãe é assim também. Meu tio Luciano, tio, bem-vindo. Silvia, bem-vindo. Marco Xavier, belo trabalho que vocês estão fazendo. Gente, deem uma olhada especial para os caminhões conseguirem andar em Sorocaba. Está difícil a gente trabalhar. Também a gente aceita aqui a sua sugestão. Aqui, ó. Boa noite, vereador Fernandinho e Dora. Boa noite, Daia. E as pessoas mais de idade? Temos que apresentar um projeto para o Crespo, para o prefeito, levar para Brasília, para as empresas que contratar e dar desconto no imposto. Então, mas não é assim que funciona, né, Dini? Às vezes as pessoas confundem, elas acham que assim, a gente consegue dar desconto para tudo, desconto para tudo quanto é lado. Toda vez que a gente gera um desconto, nós vereadores, a gente faz alguma isenção de imposto, essa isenção tem que sair de algum outro lugar. Eu sou da Comissão de Economia, como ele mesmo mencionou. Para a gente gerar um desconto em algum lugar, tem que tirar dinheiro de outro lugar e colocar. Então não é tão simples assim. Um exemplo bem bobo é eu escutei você falando num debate na tribuna, no plenário esses dias, que essa falsa ilusão de desconto em tarifa de ônibus, né? A gente tem que estudar muito isso daí e tem que prestigiar, porque quando a gente dá isenção para alguém, outro alguém paga, né, Péricles? Sabe quando eu entrei aqui, antes de estar vereador, a minha proposta foi assim, será que dá para fazer? E uma dessas, será que dá? Era justamente passe livre para pessoa desempregada. Porque na capital, em São Paulo, existe esse passe livre. E eu entrei falando, nossa, eu vou conseguir fazer isso, todo mundo que está desempregado vai ter uma força, né, durante pelo menos 90 dias para conseguir seu trabalho e tal. Cheguei aqui, quebrei a cara, não dá para fazer, não pode partir de vereador de fazer projeto de lei que dê isenção, né? Que dê isenção assim, que dê ônus para a cidade, que vai perder, entre aspas, perder dinheiro, tá? E, infelizmente, eu quebrei a cara, só que uma coisa que dá para fazer, um estudo programado para daqui uns 6 anos, daqui uns 8 anos... Estruturado, né? Estruturado, o prefeito, o próximo prefeito, no caso, conseguir fazer uma isenção. Então, assim, mas só que tem que ser muito bem pensado e tem que partir do prefeito. Infelizmente, a gente não tem força para poder fazer um tipo de lei dessa daí. Minha esposa, Jéssica, beijo, Jéssica, amor. olha o Marcelo aqui falando. Isso já está acontecendo. Você falou da dificuldade, né? De trabalhar. Isso já está acontecendo. Na faixa dos 35 anos para cima, por exemplo, a Toyota do Brasil, se você olha dentro dos fretados, você não vê pessoas acima de 30 anos. Pois é, dificuldade. Já é uma realidade, né? E quando a gente fala, você colocou lá até no título da nossa live aqui, sobre combate ao trabalho infantil. Isso. E erradicação e incentivo. E isso é um trabalho que você está falando também, que você pegou esse canal. É uma bandeira, né, que a gente levanta. E o incentivo à aprendizagem. Vou falar aqui para levantar a discussão. Tem quase 50 pessoas assistindo a gente aqui agora. Quando a gente fala de trabalho infantil, as pessoas associam muito assim,
Mas é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Sempre falam isso. Sempre falam isso. Ou na minha época a gente trabalhava. Eu vendia sei lá o quê, ia de porta em porta. Primeira coisa, estamos em tempos diferentes. Primeira coisa que eu quero falar, né? Hoje não dá para ficar andando na rua assim com muita facilidade. Outra coisa, eu não sou contra o trabalho. Eu sou contra a informalidade sobre a maneira errada como é feito o trabalho. Existe um programa de aprendizagem, que é o correto. Ou a criança não pode, na verdade, a partir dos 14 anos. O adolescente e o jovem, eles podem trabalhar desde que seja com aprendizagem. Tem um contraturno, que tem que ficar indo para a escola, tem que ter nota boa, tem que continuar a sua vida escolar. E não largar aquilo e tomar conta do financeiro da sua casa. Não é essa a ideia. Essa responsabilidade. Né? Essa responsabilidade não pode ser do adolescente. Não pode ser do menor. A Yara fala que não pode falar menor. Eu sempre falei assim, mas a gente vai moldando o vocabulário, né? Mas o jovem, o adolescente, ele não pode ter responsabilidade de levar o dinheiro para casa. Isso é responsabilidade do pai e da mãe, né? E muita gente não sabe, mas quando tem um adolescente trabalhando de forma irregular, ele está tirando o lugar de um pai de família, por exemplo. Ele está tirando o lugar. Eu trouxe alguns dados aqui, né? Só no Brasil são 2.516.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos explorados pelo trabalho infantil. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. No Brasil hoje, a gente tem 13 milhões de desempregados. 13 milhões. Né? Se a gente tirar 2 milhões e meio, já dá um alívio, né? Assim, não vai resolver o problema do desemprego no Brasil. Mas percebe que... E é trabalho que adulto faz. É trabalho que adulto faz. É trabalho que adulto faz. E está fazendo de forma errada. Não é com aprendizagem, não é indo para a escola. Quando a gente fala de trabalho infantil, vai um pouco além. Não é só que a gente começa a pensar naquele cortador de cana. Né? Pensa na criança cortando cana. Na carvoaria. O trabalho infantil vai muito além. Tem o trabalho infantil doméstico, por exemplo. Cara, eu estava num seminário agora em Brasília. Você foi semana passada, né? Fui semana passada para um seminário que, inclusive, a nossa Câmara Municipal, o meu mandato, enquanto algumas proposituras que nós temos aqui em Sorocaba, foi elogiado lá, foi mostrado projetos nossos lá, foi top, gente. Mas contaram casos lá de crianças, uma criança de 9 anos que era forçada a cuidar da casa, isso é trabalho infantil doméstico. A cuidar da casa, a lavar a louça. Obrigado. Não é aquela coisa assim, educativa, sabe assim, arruma sua cama, filhinha. Não é isso. Ela tinha que fazer, se ela não fizesse, ela apanhava. Aí eles começaram a contar o que aconteceu com essa criança de uma certa vez que ela não lavou a louça. É chocante, mas é bom a gente falar para vocês verem a que nível, realidade. A que nível chega o ser humano, infelizmente. Tá? Cortaram a língua da criança, com 9 anos, com um alicate. Tá? Unha da criança sendo descolada do dedo para torturar a criança, para que ela fizesse as coisas obrigadas. É esse nível de trabalho infantil que acontece no Brasil. Eu não estou falando de país de submundo, não, gente. Estou falando do Brasil, onde a gente vive aqui. E Sorocaba tem. Não é só lá no Nordeste como a gente acha que as coisas acontecem. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. O adolescente deve trabalhar de maneira que seja com acompanhamento escolar, na aprendizagem. Assim, ele não tira o emprego do... E a aprendizagem começa com quantos anos, Pérez? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aqui, ó, o Roberto Carvajal, nosso ouvidor da Guarda Civil Municipal. Ele está falando assim, ó, eu comecei com 14 anos e meus filhos também. Então, se for no aprendizado... Na aprendizagem, porque antigamente tinha o CIE, que tem ainda hoje. Tem, a guarda mirim. Eu fui guarda-mirim e depois eu fui trabalhando no CIE. Tem que usar esses caminhos. Ó o Luizão Camargo. Ei, Luizão. Luizão, chefe de gabinete do querido Rafael Militão. Aqui, ó. A Vanessa. Vanessa, boa noite, querida. Que tristeza em saber que o número de crianças que trabalham é tão alto. Não imaginava esse número. E olha esse daqui da Daia, que da hora. Eu vou ler. Eu com 6 anos, ela com 6 anos vendendo doce no trem de São Paulo e tirou sim a minha infância. Claro que tira, gente. Claro que tira. Criança tem que brincar, criança tem que estudar. Uma coisa, olha, Dini,
a gente, hoje, graças a Deus, a gente tem possibilidade de dar um ensino para os nossos filhos, né? Para as nossas filhas. A minha filha estuda em escola municipal, mas eu quero que ela estude. Eu quero que ela estude para ela não precisar passar pelo que eu passei. Gente, eu também, infelizmente, trabalhei quando era criança. Não é? Infelizmente, eu queria ter tido uma infância melhor, mas eu precisei trabalhar para ajudar os meus pais, tá? Não é culpa dos meus pais, mas o que eu quero para minha filha é o melhor. O que eu quero para o meu filho é o melhor. Eu quero que ele trabalhe, eu não quero que ele precise perder a sua infância. Uma coisa que a gente tem que entender, que é o ciclo da pobreza. O doutor desembargador João Batista, que é do TR5, TRF 15, aqui de Campinas, Tribunal do Trabalho aqui de Campinas, ele fala muito isso, o ciclo da pobreza. O que acontece? O pai é pobre, imaginem comigo, o pai é pobre. Aí ele coloca a criança para trabalhar, para ajudar em casa, certo? O pai é pobre, sem estudo normalmente, põe a criança para trabalhar, para ajudar em casa. Essa criança vai perder a infância dela e vai perder os estudos dela. Ou se ela conseguir se formar numa escola, ela não vai ter a mesma qualidade de ensino que teve uma pessoa que não trabalhou, uma criança que não trabalhou, certo? Ela cresce sem estudo, ela vira um pai que vai ganhar menos porque não tem estudo, vai continuar pobre, vai ter um filho, vai colocar o filho para trabalhar cedo, e esse ciclo nunca acaba. A pobreza vai girando, vai girando, vai girando. Se, por exemplo, o pai pobre incentiva... Gente, eu sei que é difícil a gente ficar falando assim, mas tem que quebrar a maldição. Tem que mudar, tem que chegar a dar um choque. Ó, meu filho vai estudar. O filho, quando ele cresce com o estudo, ele vai ganhar mais do que o pai ganhava. Ele vai ter capacidade para conseguir um emprego que vai pagar mais do que o pai ganhava. E da mesma maneira, quando ele colocar o filho dele para só estudar, o filho dele vai ganhar mais do que ele mesmo. E assim a gente consegue quebrar o ciclo da pobreza. Parece, né, que é meio utópico, né? Assim, mas o meu... Não é, porque tem história. É realidade, assim. É realidade. Tem números que falam que a cada ano de estudo, eu não vou lembrar aqui agora, mas aumenta em 15%, se não me engano, são 15% de aumento de salário a cada ano de estudo que você tem. É um aumento de 15%. Então, a pessoa sem estudo, ela sempre vai ganhar pouco. Sempre vai ganhar pouco. E esse ciclo nunca vai acabar. Então, o sonho, o ideal mesmo, que é o sonho de consumir o meu mundo utópico, é o dia que nós teremos escola para todas as crianças em tempo integral. O dia que a gente tiver escola em tempo integral para criança, aí beleza. E parece que em vez de aumentar, está diminuindo, né, Pérez? De tempo integral. Tempo escola? Sabe o que eu... Você sabe que eu sou revoltado, né, Dil? Não é revoltado, não. Você é um cara, uma pessoa justa. Você é uma pessoa sabe que... Tem hora que eu falo umas coisas que dá, né, pela ânsia, assim, né? Mas, infelizmente, os nossos governantes não querem educar as pessoas. Porque se educam as pessoas vão saber cobrar os governantes, minha gente. Para que vai educar o povo? Para saber cobrar vereador? Para saber cobrar prefeito? É lógico que não. É lógico que não. Sabe, é claro que nós aqui, nós queremos mudar isso. Nós queremos que realmente todo mundo tenha conhecimento. Mas para muita gente não interessa mesmo. 90% não interessa. Wellington Kermes, nosso secretário de Cultura. Bem-vindo, querido. Muito bem-vindo. Aqui, ó. Nossa, que horror. Bom que a gente saiba. Você está vendo como que é importante a gente contar essas histórias, Péricles, para que a gente possa mostrar para as pessoas a realidade, né, cara? O Roberto falando que ele trabalhou, mas deve ser feito dentro da lei, que ele trabalhou num banco, estudava à noite no Aquiles de Almeida. Estou comigo no Aquiles. Só que tem que ser feito dentro da lei. A lei é a aprendizagem, gente. A aprendizagem é uma das saídas para isso. A Rose Pacheco deve estar falando da menina que sofria... Isso aqui, lê aqui, peraí. Eu não me enxergo. Marcelo Oliveira. O Dini tá com probleminha de visão, gente. Tá ficando velho. Tá aqui, ó, cara. Quero manter minha fama de jovem, mas não dá. Já era, cara. Já era. Estamos envelhecendo. Marcelo, outra coisa, oportunidade. Por exemplo, tenho vários cursos e tem vagas abertas e nessas áreas que tem o curso, porém, hoje em dia... Porém, hoje em dia tá difícil os empregadores dar oportunidade. Será que é muito difícil dar oportunidade para essas pessoas que têm o curso, mas não têm experiência? O que vocês acham disso? É uma dificuldade muito grande, Marcelo. As pessoas... Eu posto muita vaga todo dia, né? E normalmente, Dini, pede experiência. A lei, uma coisa que a gente não consegue mexer, só os deputados federais conseguiriam mexer, a lei permite que as empresas peçam 6 meses de experiência. Permite. Então, assim,
Se pedir mais de 6 meses de experiência, você pode, por exemplo, denunciar a empresa, tá? Ah, Só que é um processo tão moroso, tão chato, que ninguém faz. Essa é a realidade, né? Mas se pedir mais de 6 meses de experiência, você pode processar a empresa, por exemplo. Mas 6 meses está na lei. Por isso que no PAT, quando as pessoas vão lá no posto de atendimento ao trabalhador, tem lá, período de experiência, 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, porque é o que a lei permite. Mas as empresas pedem ao PAT mais tempo. Elas pedem 2 anos de experiência. Aí o Edson lá do PAT falou, peraí, a lei não é assim não, tem que ser 6 meses. Ele é rígido nesse sentido. Mas elas pedem experiência, por quê? Como que é o nome dele? Marcelo? Marcelo. Por que, Marcelo? Hoje nós estamos vivendo num cenário de 13 milhões de desempregados no Brasil. 13 milhões, cara. É muita gente. Então, como tem muita gente desempregada, os empresários, infelizmente, pensando no lucro, né, acabam podendo escolher, cara. Acabam podendo escolher. Então, eu sou empresário, só quero lucro, entre aspas, tá? Por exemplo. Vou pegar o cara que tem mais a me oferecer e que sai mais barato para mim. Então, é por isso essa concorrência que muitas vezes é desleal. Tá bom, Marcelo? Mas a gente vai mudar isso, se Deus quiser. A gente tá no caminho, o Brasil tá mudando, né? Du Momesso, um abraço, Du. O Carvajal tá falando que era cobrado pelos pais as notas na escola, viu? Aí, tá vendo? Olha lá, Priscila Benites Bernabel. Priscila, boa noite, querida. Sou a Priscila Benites Bernabel, tenho 23 anos, não consigo o primeiro emprego. Desde 2014 procurando o primeiro emprego e não consigo. Péricles, como é duro arrumar o primeiro emprego? E não é só o primeiro emprego, Priscila. Como a gente está dizendo aqui, é o primeiro emprego, é a mulher com mais idade. É muito difícil. Ser mulher no Brasil é muito difícil, sabe? É muito difícil porque a mulher engravida. Aí o empregador, ele não quer pagar para a mulher ficar grávida, porque a mulher tem 6 meses de garantia. Se ficar grávida, pode ficar afastada, né? E recebendo por isso. Aí a mente humana do serzinho fala, como é que eu vou pagar isso? Vê como uma dificuldade. Então, a mulher já tem mais dificuldade por isso. E além disso, ainda existe aquele pensamento que a mulher ganha menos? É considerada como menos que o homem, Péricles, dentro do mercado? Mulher, primeiro, estudos comprovam que mulher é melhor que homem, ponto. Não, né? Isso não tem dúvida. É muito mais inteligente que a gente, consegue fazer muito mais coisa que a gente. Mas nós vivemos num mundo machista, sim. Mulher ganha menos, mulher acaba trabalhando mais. Não é, como é que fala? Quando é elevada no trabalho, esqueci o nome. Promovida. Tem menos promoções, tá? Infelizmente, é uma luta muito grande para as mulheres, mas é da consciência de cada empregador isso, né? A gente tem que trabalhar a consciência das pessoas, mostrar que realmente é exatamente o contrário. A mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, cara. O homem, se pegar o telefone aqui e tiver que escrever outra coisa aqui, já não consegue. Meu pai separou da minha mãe, eles separaram, eu tinha 5 anos, a minha mãe cuidou de 3, sustentou 3, formou 3, deixou de viver, enquanto o homem não consegue fazer isso, né? Não, o homem fica na depressão. Olha lá, Péricles, para você, tudo. Juliane, estou há 2 anos desempregada, devido a isso trancou o último semestre de faculdade, qual impede conquerer uma vaga que exige superior completo. Olha, esse tipo de dificuldade é constante. Lá no grupo de vagas que eu tenho, eu leio todo dia isso, infelizmente. Tem algumas faculdades que elas oferecem financiamento dentro da própria faculdade, né, para facilitar isso, pagar depois que termina o ensino. Tem que buscar esse tipo de ajuda. Mas você viu o que ela fala? Ó, ela ficou desempregada e ela não conseguiu pagar a faculdade. E ela saiu no último semestre. Olha, um semestre. E agora ela não consegue arrumar porque ela... Como faço para ter acesso às vagas, Péricles? Tem um grupo aí no Facebook que chama Vagas de Emprego em Sorocaba e Região. Só procurar aí que você vai ver. Jéssica, se você estiver me vendo, por favor, põe o link aqui no comentário, por favor, tá bom, amor? Vamos lá, tem mais coisa aqui, ó. Aqui, ó, Rodrigo. Rodrigo, tem 35 anos, estou tentando uma recolocação no mercado, certo? Porém, mesmo com certa experiência no superior, vejo a maioria das empresas optando por estagiários, devido à remuneração mais baixa. Rodrigo, foi aquilo que eu já mencionei aqui. Por estarmos numa fase do Brasil com muito desempregado, eles acabam sendo, utilizando, dessa ferramenta, para pagar mais barato por uma mão de obra tão qualificada quanto você que tem experiência aí, por exemplo. Gente, show, tem mais 48 Nossa, como é que vai ver isso, cara? Priscila, Péricles, você tem o site de emprego. Você sabe que adolescentes
de 20 a 25 anos, muito duro arrumar o primeiro emprego. Ajuda nós adolescentes. Ó, para essa ajuda dos adolescentes aí, a gente tem uma lei aqui em Sorocaba, a lei 11.730, que ela faz com que todas as empresas que fazem contrato com a prefeitura, elas têm que comprovar que estão cumprindo. Você é lei sua. É, a lei nossa aí. Nossa, fala, né? Fala sobre essa lei, Péricles, é legal. Essa lei ela foi elogiada lá no Ministério do Trabalho. Cara, mas é uma lei sensacional. Ela já foi copiada por vários vereadores aí, que está sendo divulgada, todo mundo fazendo igual. E tem que copiar mesmo. Não, pessoal, olha o que ele fez. Aí essa lei, todas as empresas que forem vender uma bala para a prefeitura, por exemplo, ela tem que comprovar que está cumprindo duas cotas. A de pessoas com deficiências e a de aprendizes, que são leis federais. A lei de aprendizagem, a lei federal é a 10.097 de 2000. Ela já existe. Só que o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele não tem braço para fiscalizar as empresas. O Ministério do Trabalho não consegue fiscalizar tudo. Essa lei nossa, ela automaticamente fiscaliza as empresas. E olha que legal, ela não fiscaliza só as empresas de Sorocaba. Os contratos da prefeitura, tem mais de 500 contratos por mês, a prefeitura. Vem gente de Barueri fechar contrato aqui. Vem gente de Porto Alegre fechar contrato aqui. Então, essas empresas de fora estão tendo que contratar aprendizes e pessoas com deficiência. Porque senão elas chegam aqui, elas não têm como entregar um papel falando assim, estou descumprindo a lei. Você também fez algum projeto sobre pessoas com deficiência, né? É a mesma lei. Existe uma porcentagem. Existe a porcentagem. As leis já existem, que são as federais. Tá? Eu não inventei a roda. Não, mas elas não se adequam ao município, né? Eu não inventei a roda. Eu inventei uma maneira de ajudar o Ministério do Trabalho. Inclusive, essa lei foi montada pensando com todas as esferas. A gente juntou o judiciário, né, o executivo e eu pelo legislativo para fazer a lei. E hoje as empresas que vêm para cá, inclusive, eu fiquei sabendo que tinha empresa aí que precisava vender um negócio para a prefeitura, aí me ligaram e falaram, Pérez, essa empresa aqui não tem aprendiz. Eu falei, contrata. Simples, né? Contrata. O CIE veio falar comigo e falou, Pérez, tem muita empresa procurando a gente para contratar aprendiz. Deu um boom. Por conta da sua lei. E empresas que são especializadas, RHs especializados em pessoas com deficiência, vieram falar também, coloquei 10 na empresa X, coloquei tanto na empresa Y lá. Muito boa, gente. A lei do Péricles, o que ela diz? Que a prefeitura, quando ela fecha o contrato com uma empresa, ela tem que ter uma porcentagem determinada para... Tem algumas empresas. A de aprendizagem, por exemplo, é de médio e grande porte. Não tem o número assim certo, tá? E a do PCD também. Essas duas leis, essas duas cotas, elas já existem através de lei federal. Legal. O que eu estou fazendo é fazer de fato funcionar. Porque as leis federais, infelizmente, não funcionam. Não funciona. Aí aqui em Sorocaba funciona. Aí todas as empresas que têm que chegar aqui em Sorocaba vender qualquer coisa, vender uma água para Sorocaba, você tem que estar cumprindo cota. A de aprendizagem e de pessoa com deficiência. Professor Vanderlei Aca, que é um dos maiores, mais renomados professores da nossa cidade, ele está falando aqui, bom seria nossas escolas em tempo integral. A Thaís Nascimento está falando, ajudaria muito se tivesse escola em tempo integral. Então é muito importante isso. Agora, a Alexandra. Ivani, boa noite, querida. Matheus Ramos, boa noite. Alexandra Teixeira Rodrigues. Esses comentários já estão antigos, já, hein, meu? Não vai dar conta de acompanhar, não, cara. Não vai dar. Estou chegando agora, mas ouvi sobre a questão da política educacional e isso é essencial. Quanto aos filhos colaborarem em casa, é importante que, de acordo com a devido idade e possibilidade, eles participem sim das tarefas domésticas. Ensine-se a responsabilizar pelo que pertence a si e à família, se organizar, etc. Alexandra, como eu disse aqui, você chegou depois, mas realmente, quando a gente fala de trabalho infantil e doméstico, aqui é ajudar na casa, dobrar arrumar sua cama, lavar uma loucinha, cara, super normal, entendeu? Agora, você pôr a responsabilidade da casa em uma criança, isso é crime, velho. Isso é crime. Entendeu? É nesse sentido, é muito diferente. É que às vezes a gente não consegue separar. Aqui a gente lê tudo, Periclão. Aqui, ó. Bene Galvão. Eu discordo que trabalhar cedo atrapalha a vida do adolescente. Eu comecei com 14 anos em fábrica e nem por isso deixei de estudar e ser alguém na vida. Acho que tudo depende da pessoa, da sua força de vontade e garra. Bene Galvão. Parabéns para você, mas tem pessoas... É uma exceção à regra, né?
exceções à regra. Você estava estudando. Eu estou falando, quando você não tem o estudo atrelado, você perde a infância, você perde estudo. Sabe, quando eu vejo os comentários assim, eu queria saber assim, até onde a pessoa conseguiu estudar, até onde a pessoa conseguiu chegar, se naquele tempo ela perdeu, se ela pôde se divertir, se ela pôde ter uma infância feliz. A discussão é muito ampla, viu? Mas parabéns. Grande Poiato, nosso grande expert, teve aqui semana passada. Grande abraço, Fernando Péricles. A falta e o excesso de experiência atrapalha na colocação no mercado. É verdade que quando a pessoa chega na empresa com um currículo enorme, assusta a empresa fala assim, não, é a vaga que nós estamos pretendendo aqui, você é muito para a vaga, e acaba atrapalhando porque assusta, por exemplo, em relação ao salário, Pérez? Cara, é mais mito isso daí do que verdade, viu? Tem casos e casos. Como a gente não existe a regra, né? O arroz e feijão para contratação. Mas uma pessoa que tem um currículo muito bom assim para uma vaga, às vezes a empresa pode ter medo de perder ela rápido, né? Você tem um currículo lá de, sei lá, diretor de alguma coisa. E a vaga é para assistente de qualquer coisa lá. É difícil pro empresário ter essa certeza, falar assim, ó, esse cara vai ficar comigo, essa mulher vai ficar comigo pelo tempo que eu quero, determinado, para 10 anos, 15 anos. Isso, só você que tem um currículo bom vai conseguir resolver na hora da entrevista. Porque na entrevista, você consegue passar essa confiança para a pessoa, entendeu? Não é o currículo em si, não é o papel em si que vai te tirar da vaga. É a entrevista presencial que vai contar mais. Pessoal, quero pedir desculpa, porque tem muita mensagem, mas muita mensagem, e a gente não vai conseguir. Mas a Jéssica está mandando, Péricles, o seu braço direito, o seu braço esquerdo. Querida Jéssica está mandando aqui, o link do grupo de emprego já está aqui, www.facebook.com/groups/emprego em Sorocaba. Aí, Oliveira Freitas, Fara Péricles Edine, Myron do Grupo MDB, grande Myron. E quem quiser receber as vagas pelo WhatsApp, é que legal, você tem isso aí também? Tem, vi pelo WhatsApp também. 981440844. Já está aqui no Stories. A Jéssica está deixando para a gente 981440844, sou eu mesmo que respondo. O nosso Ricardo Corrá, ele está aqui. Quero poder ajudar a divulgar as vagas de emprego, além de compartilhar no Facebook. Gostaria de compartilhar de outra maneira com o WhatsApp. Deixa eu ver o Corrá. É o Corrá, eu conheço o Corrá. E aí, Corrá, beleza, irmão? Manda mensagem na minha página lá depois, por favor. Tá. Rose Pacheco, mas deveria dar algum incentivo para os empresários. Lá, incentivo. Fala incentivo para Péricles Moy aqui, gente. Não, mas tem problema no incentivo, desde que tenha uma contrapartida. Uma contrapartida, um fundamento para isso, tá? Inclusive, nós fizemos agora, aqui, você participou disso, Dini, nós fizemos a lei de incentivo fiscal, de isenção fiscal para o parque tecnológico. Todas as empresas que quiserem se instalar hoje lá na área do parque tecnológico, é grátis, Só chegar lá e se instalar. Foi coisa nossa aqui, foi coisa da Câmara Municipal. Então, nós trabalhamos sim com isenções, só que sempre tem que ser bem pensado isso, tá? Vereador, começou a chegar aqui, ó, a Sônia Dini, minha mamãe, ela está perguntando, é verdade que existe preconceito para demissão de cidadãos tatuados? Aqui, ó, tem tatuagem. Eu vou mostrar tudo que eu sou cheio de tatuagem. Tem tatuagem. Existe isso ainda, Péricles? Tá acabando. Tá acabando. Mito. Tá acabando. É claro que, assim, é complicado. Que tipo de tatuagem, né? O cara, por exemplo, tem uma tatuagem escrito, sei lá, ladrão. Sei lá, eu tô inventando aqui, ladrão. Orgulho de ser ladrão. É claro que você não vai... Como é que você vai empregar um cara desse? Entendeu? O cara vai roubar a sua empresa? Entendeu? Depende do tipo de tatuagem, né? Olha que legal, Péricles. O Sebastião, essa Jéssica Carvalho é de uma competência incrível. Ela já mandou um telefone. Obrigado, Sebastião. Aqui embaixo. Aqui, ó. Eduardo Momesso. Muito triste exploração do trabalho infantil. Já presenciou uma criança vendendo guardanapos em frente a uma padaria e observando a criança, a mesma dormindo de pé, com os guardanapos na mão. Uma cena que me deixou muito triste, enquanto os pais do outro lado da calçada, possivelmente. Eduardo, essa menina que eu mencionei de 9 anos, que foi torturada, ela também precisou dormir em pé.
Eu não vou contar tudo o que aconteceu. Gente, foi horrível, horrível o que aconteceu. Os pais foram presos, né? Pegaram uma cana gigante aí, 20 e tantos anos de cadeia. Mas se conta, parece filme de terror. Parece filme de terror. Aí você fala, meu, aonde foi isso? Brasil. Brasil. É inacreditável. Pessoal, olha esse catavento aqui. Ele é o símbolo do trabalho infantil. Do combate ao trabalho infantil, né, Péricles? Isso aí. Ele foi desenhado por brasileiros, esse catavento. Ele tem 5 pontas para falar dos 5 continentes, né? E colorido também para lembrar, as crianças e todas as cores, né? Como funcionam as políticas públicas em Sorocaba hoje, Péricles? Para combate ao trabalho infantil? A gente tinha aqui em Sorocaba, pela CIAS, a Cíntia, que é a nossa secretária. E a Angélica, ela certa, que cuida também, né? A Angélica também. Nós tínhamos um contrato com a Pastoral de Menor, que era feito pela CIAS, que ia até os locais para fazer mapeamento de trabalho infantil. Hoje, infelizmente, não tem mais. Não tem mais. Não tem? Acabou o contrato. A gente está trabalhando para que volte esse contrato, né? Porque acabou o contrato, Péricles? Acabou, cara. Acabou. E eu não sei te explicar muito bem por que acabou, viu? Mas a gente está batalhando para fazer voltar, né? E tem esse acolhimento, né, da assistência social, que encaminha, que dá o suporte para os pais, esse trabalho de conscientização que vem através da Secretaria da Cíntia, né, das CIAS, mas ainda é pouco. Entendi. Ainda é muito pouco. A gente tem que ter uma rede em Sorocaba de pessoas engajadas no sentido de combate ao trabalho infantil. A doutora Erna, que é a juíza da Vara Infância e Juventude. Os meninos aqui do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho, o Rodolfo, o Juliano, que é do Ministério Público do Trabalho, o pessoal, oh, meu Deus do céu. Gente, a rede é tão grande, graças a Deus, né? O pessoal da FAD também, lá da OAB, a rede é tão grande e está se organizando de tal maneira que eu tenho certeza que em muito breve nós vamos erradicar o trabalho infantil em Sorocaba. E tem da última vez que mostraram dados... Tem mesmo, Péricles? Tem. Da última vez que deram dados, foram 50 e poucas crianças em situação de trabalho infantil em Sorocaba. Eu não dei um número, cara. O que deu aqui, ó, Péricles? Acabou de chegar pra gente aqui, ó. Sorocaba tem 300 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Olha isso, é muita criança. 300 É muita criança. Esse mapeamento, ele não foi feito da maneira correta, como deveria ter sido feito, porque se repetia, se pegava criança no mesmo lugar. Tá. Infelizmente, não temos um cadastro único ainda em Sorocaba funcionando da maneira correta para fazer esse mapeamento perfeito. Mas, olha, o 300 é um número muito grande. Muito grande. Vou falar um número que eu não falei aqui anteriormente, gente. Parece loucura, né? 16 mil crianças e adolescentes sofreram acidente de trabalho entre 2012 e 2017. Isso é um dado do Ministério Público do Trabalho. 16 mil crianças e adolescentes. Nossa. Nesse mesmo período, de 2012 a 2017, 187 morreram. Que isso? 187 por consequência do trabalho? Consequência do trabalho explorado. E 518 perderam as mãos. O mais comum é perder mão. O acidente de trabalho mais comum entre criança e adolescente é perder mão. Por quê? Analisem comigo, gente. EPI, equipamento de proteção individual, ele é feito para adulto. Um capacete é feito para adulto. Luva é feito para adulto. Você já parou para pensar nisso? Nossa, não. A gente não para, a gente só fica assim. E a criança está trabalhando na roça, está cuidando de trator. Teve um caso em Ribeirão Preto recentemente que o menino de, acho que 15, 16 anos, tombou o trator. Pegou o trator, primeira vez na vida, foi lá, tombou o trator, morreu esmagado pelo trator. É coisa recente. Que isso? Coisa recente. Amputação de mão é direto, porque trabalha em local que tem que cortar as coisas, máquina que tem prensa. Amputar a mão é 2. São 518 amputações de mão. 518? Em 5 anos. Que é isso? E 187 mortes. Teve um caso tão bizarro, é horrível, é ruim, mas a gente tem que falar para vocês entenderem a que ponto chega isso daí. Um jovem trabalhando em Lava Rápido. Lava Rápido aqui em Sorocaba é cheio de adolescente trabalhando. Cheio de adolescente trabalhando. Ah, é? Lava Rápido? Lava Rápido. O Ministério Público fica em cima desses lava-rápidos aí que você não tem noção, cara. Ministério do Trabalho.
Um adolescente trabalhando num Lava Rápido, lá tem um negócio de jogar ar, que é por pressão, sabe? Gente, eu vou contar porque aconteceu, tá? O Dr. João Batista não me deixa mentir. Na brincadeira maldosa, porque é o menorzinho, é o mais moleque, né? Colocaram, vou falar sério, no ânus do menino esse negócio. Que isso? Sopraram os grandão lá? grandões, sopraram e matou o menino. Na hora que fez, o negócio rompeu o intestino dele. Vocês têm noção do que é Isso a vulnerabilidade? Isso é verdade. Isso é verdade. Aqui em Sorocaba, Não, esse não foi Sorocaba. Não foi. Mas isso é verdade. Isso acontece. Acontece. O menor não, o adolescente, a criança, ele é mais vulnerável. Ele é mais. Nós que somos adultos, às vezes a gente não tem cara para falar com alguém. Sabe quando você peita alguém assim no seu trabalho? Assim, mas espera aí, você está falando com um homem aqui. Sabe quando você faz isso no trabalho? Às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. A gente já é homem, mulher grandão. Agora você imagina um menino, uma menina de 15, 16 anos. Peitar um patrão, por exemplo, peitar não tem uma pessoa para isso. Né? Ainda não está formado, gente. Hoje em dia, né, todo mundo que se fala, inclusive, em diminuir a maioridade penal, né, porque tá matando, porque tá não sei o quê. Gente ruim é gente ruim. Gente boa é gente boa. Tem que saber separar isso, né? E aquela gente boa que tá querendo trabalhar, que tá querendo levar o dinheirinho para casa, comprar alguma coisinha para ele, às vezes ele pode não ter essa maturidade para se defender, para ter uma voz mais ativa. Então a gente tem que cuidar das nossas crianças e adolescentes. Nós já passamos por isso, gente. Quantas pessoas que já não falaram que trabalhou, né? E quantos riscos nós não corremos também. A gente tem que defender eles para que eles sejam uma geração que vai melhorar esse Brasil. Silvia Maria Coelho Nolasco. Por que quando uma pessoa chega aos 40 anos é descartada pelo mercado? É aquela situação, né? Vai ficando difícil, ainda mais para mulher, vai ficando sempre mais difícil. É um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer. É um trabalho muito profundo, é um trabalho de educação. Educação. Mesma coisa quando a gente fala de... Eu postei uma imagem agora há pouco no meu Facebook, gente, e eu perguntei assim, defina política em uma palavra. Você não tem noção, é só assim, ó. Corrupção, bandido, etc. Só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Aí a gente vem tentar explicar para as pessoas o que é política, né? Eu vou falar sobre isso amanhã na minha página lá. Mas veja como que a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. Política, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Se não fosse política, a gente não podia comer. Como é amplo o negócio, que não ia ter política para tratar da agricultura, por exemplo, dos caminhões para levar comida para sua casa, as tarifas sobre isso, quem que ganha com isso, quem não ganha. Se não fosse política, você só ia conseguir respirar. E olha lá, e se você tivesse nascido no hospital, né, o hospital só existe porque existe política. É isso aí, eu concordo, é isso aí. Política é tudo, a gente tem que começar a olhar... As pessoas só olham o lado negativo, né? Política com outros olhos. E por alguns vagabundos ainda, né, Péricles? E a gente acaba pagando pelos maus. Os bons pagam pelos maus. A gente olha lá, Brasília... Ou vocês acham que antes da gente ser vereador, a gente não é eleitor? É lógico, né? Eu era uma pessoa que só criticava também, gente. Eu não posso falar. Eu aprendi mais na dor, sabe? Que eu entrei aqui, aí eu falei, agora eu virei o vidro. Né? Eu era pedra. Agora e a gente vira mesmo, né? Agora você vira vidraça. Minha mãe tá perguntando. Eu denuncio crianças vendendo no farol. Isso aí, todos têm que denunciar. Parabéns, então tá aqui, ó. Fernando, explica como faz para chamar a polícia na hora que vê crianças no farol. Tá aqui, ó. O telefone é o 3229. Eu gostaria, Rodrigo, que você colocasse aqui nos nossos comentários como que faz para fazer a denúncia. Primeiro, a Guarda Civil Municipal, 153. E o outro é o 3229-0774. 3229-0774. Isso vai na hora. A Guarda Municipal, ela tem recebido muito preparo, né, para realmente combater o trabalho, a exploração de crianças. Dini, a gente está falando de trabalho infantil e ninguém tocou no assunto de exploração sexual. Você já reparou? Isso é uma consequência, né? Gente, nossa, eu fico revoltado. Mas uma menina trabalhando com 14 anos, sofre um assédio do chefe e acontece
tá? Eu não estou contando historinhas aqui da minha cabeça, não, gente. Se vocês procurarem lá no Tribunal Superior do Trabalho, algumas ações que tem lá, fuça o site do tribunal, você vai ver que isso aí tem lá, só não tem o nome da pessoa porque é menor, não pode aparecer. Assédio, a menina recebe um assédio, um assédio sexual. Às vezes a menina, por não ter cabeça ainda para distinguir as coisas, acaba caindo no conto do cara. Quantas meninas engravidam sem dinheiro? Engravidam do chefe, cara. Você não tem noção. Eu não tenho esse número aqui agora. Engravidam do chefe porque cai no continho do cara. E olha como que o problema fica ainda maior. Aqui a gente envolve mais uma vida que vai nascer. Mais uma vida que vai nascer. Existe isso, Pérez? Existe muito. Não vou ter esses dados aqui agora para apresentar para vocês, mas existe sim e é assustador. E a exploração sexual. A exploração sexual, ela também pode ser uma consequência da exploração do trabalho infantil. Essas crianças que ficam na rua, por exemplo, vendendo doce, vendendo bala, gente, elas estão muito mais vulneráveis para serem assediadas, para serem exploradas sexualmente. Nós falamos de criança, gente. Não é assim de um adulto que tem cabeça para reagir. Como eu falei aqui, às vezes nós não damos conta de fazer o negócio. Agora, o pior de tudo não é tirar só a criança da rua, é dar estrutura para que ela não volta, né? Claro. Porque se tirar, ela volta. Uhum. Aqui, ó. O Valdinei tá falando, vocês deveriam proibir esses caras que ficam no semáforo vendendo coisas, dentro de Sorocaba eles são. Já é proibido, Valdinei. E não é nem nossa, não. Tem lei de Sorocaba também, mas o Código de Trânsito também prevê que não pode ficar transitando entre os carros. E vender cigarro do Paraguai no mercado é crime, doutora Sônia. É crime. Crime. Nosso Sérgio Poli. Azidinha, Gerete. Azidinha, curto vocês. Boa noite. Sérgio Poli, nosso presidente da Câmara Municipal de Iperó. E aí, Sérgio, muito bem você aqui. Muito bom você aqui. Mais uma vez, querido vereador, amigo. Péricles, a gente está chegando no final. Já são 8 horas. E eu quero dizer para você o seguinte. Você é o primeiro mandato e você já achou qual é a diretriz? Porque é muito interessante isso, gente, que quando a gente vem para cá, a gente vem, ninguém cai de paraquedas, a gente vem por conta de um trabalho estruturado, a gente vem por conta de um trabalho que a gente faz e que dá resultado. Então o Péricles, ele tem um trabalho dele hoje. Só que muita gente acha que ele, por ser vereador, arruma um emprego mais fácil. E eu vou dizer para vocês o que eu sei. É que ele não tem, ele não procura, ele não dá carteirada. O mesmo trabalho que ele faz de 5 anos atrás é o mesmo de hoje, né, Péricles? Graças a Deus. O pessoal falava assim, esse cara aí vai virar vereador, vai sumir, vai parar com as vagas. Tá lá, gente, até agora. Daqui a pouco vai ter a última parte de vaga que eu tenho que mandar. E não parou, não, graças a Deus. Mas eu tenho ajuda, graças a Deus também, mais uma vez, tem que lembrar da Jéssica, minha esposa, hoje, que ela não está trabalhando, né? E ela fica cuidando disso para mim e me dá um suporte também do gabinete. Ela me ajuda em tudo, gente. Ela não é minha empregada, né? Ela não pode ser vinculada. Mas, então, também é outra coisa também que, né, Péricles? A gente vê tanta gente competente que podia estar do lado, sendo remunerada, e que faz que a gente cresça cada vez mais, né? Diferente desses cabidão de emprego que a gente vê, né, Péricles? Nossa, a gente já começa a fazer essas coisas de vagabundo, né? Mas é verdade. E eu tenho que agradecer ela demais, porque ela me ajuda muito, ela cuida das vagas durante o dia. Mas ninguém faz nada sozinho, Péricles, e principalmente alguém engajada, né? Ela é demais, cara. Ela me ajuda, quando eu tô na pior, ela me levanta. Eu tive a oportunidade de conhecê-la um pouco mais, de me aproximar há pouco tempo. Mas o pouco tempo que eu vejo e acompanho isso, é uma situação completamente invejável, Péricles, de ter alguém tão na mesma sintonia, né, cara? E essa mulherada, quando a gente acha mesmo, faz a gente voar abaixo, né? Péricles, o que você foi fazer em Brasília agora? Fala para nós. Então, Brasília, eu fui convidado pelo desembargador João Batista, que lá a gente teve o 4º Seminário Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Que o estímulo à aprendizagem é exatamente a ferramenta que combate o trabalho infantil, né? E gera emprego para as pessoas. Então, a nossa lei, a 11.730, ela foi citada lá pelo Dr. João como uma referência
Aqui, gente do Brasil inteiro, Pérez? Gente do Brasil inteiro vendo a nossa lei. E falou nossa lei lá? Falou nossa lei lá, cara. Falou nossa lei lá. Outra coisa que foi falada é que a Câmara Municipal hoje, ela é uma entidade que ela pode receber aprendizes sociais. Ah, conta do seu trabalho aqui dentro. Isso aqui dentro. Nossa, gente, quem já fez bastante coisa, graças a Deus, né? Se for contar tudo, o negócio aqui. Mas a aprendizagem social é assim. Tem empresas que não podem ter o aprendiz lá dentro, porque elas são perigosas. Por exemplo, caminhão de lixo, a CSA, aqui de Sorocaba. Ela precisa ter aprendiz. Só que onde é que ela vai pôr aprendiz lá? Não pode pôr no caminhão, porque pode se machucar, é perigoso, né? Então, o certo é ela contratar aprendizes e colocar em algum lugar, em alguma ONG, em algum órgão público. Sorocaba, na nossa região aqui, totalmente inédito, né? Eu acho que é a primeira Câmara do Estado de São Paulo que fez isso, quiçá do Brasil. Sorocaba terá um adolescente vindo para cá que é pago por outra empresa. Então a empresa tem que pagar, tem que custear tudo. Ele só vem trabalhar aqui na Câmara Municipal. E o interessante dele é que ele tem que ser, quando se trata de aprendizagem social, tem que ser jovem vulnerável. Não pode ser assim, indicado por alguém. Politicamente. Não, inclusive eu fechei no documento que eu fiz, eu falo que quem tem que indicar ele aqui é a doutora Erna, que é a juíza. Porque com a juíza, o vereador nenhum vai poder chegar lá, ô doutora juíza, por favor, meu amigo aqui, não sei o quê. Indicaçãozinha, família grande, tem um votinho. Então a juíza que faz. Que são jovens vulneráveis. O que é o vulnerável? A vulnerabilidade é uma palavra bem complexa, bem grande, né? Mas é o menino, a menina que não tem pai, não tem mãe, que está num abrigo. Às vezes tem pai, tem mãe, mas só que mora num barraco, num cômodo. É aquele menor que está na Fundação Casa, que está saindo da Fundação Casa. Então, assim, é bem amplo, tá? Mas tem uma série de regras para esse menino, essa menina vir para cá. Quem determina é a juíza, né? Então, assim... Você fez essa marra? Fiz a marra para não ter politicagem, para não ter como a gente, de alguma maneira, se decepcionar depois com o sistema, né? E Sorocaba virou referência. E as outras câmaras estão copiando também, graças a Deus. André Fazano, na audiência. Andrezinho, um abraço pro Tatu. Olha lá, Tatu! Um abraço do Fabiano Pedroso. Parabéns, vereador Dini. Live muito esclarecedora. Parabéns pelo trabalho, vereador Péricles. Obrigado. Política atual do bem em prol do cidadão. Pericão, é nóis. Chegamos no final da nossa live. Eu acredito que o resultado foi muito interessante, porque a gente consegue abordar assuntos sérios. Fernando Dini, futuro diferente. Prefeito de Sorocaba. Eu li aqui, Toma posse. Toma posse. Valdinei, obrigado pelo carinho, Valdinei. Nosso futuro presidente da Câmara Municipal, se Deus quiser. Periclão, quero só agradecer a você, Péricles, aqui, por essa sintonia que a gente conseguiu encontrar. E digo para você que você é um vereador de primeiro mandato e tem se dedicado profundamente aos assuntos que a gente tem aqui. E isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem o que o vereador faz, né, Péricles? Muita coisa não aparece, Dini. Muita coisa não aparece, porque o nosso principal papel é fiscalizar. Então, assim, às vezes a gente faz um requerimento, que é uma peça que a gente tem aqui. Mas você é chato para fiscalizar, Péricles? Sou chato. É uma delícia. Cara, fiscaliza, gente, vocês não sabem o que acontece aqui, não passa uma vírgula. Trava o sistema. Às vezes a gente faz uma fiscalização que a gente pega alguma falcatrua que poderia acontecer e não acontece. Aí como é que a gente vai contar para vocês? A gente não, como é que a gente vai contar para vocês? Ó, a gente impediu um roubo. Alguma coisa de acontecer, impediu. Né? Como é que eu vou provar que eu impedi uma corrupção? É impossível a gente provar isso, né? Nosso trabalho é gostoso pra caramba, né? Cara? Jefferson Gonzaga, nosso secretário de Segurança, bem-vindo, secretário. E a pasta dele é que tem a Guarda Civil Municipal e que também presta esse serviço aí para os menores. Pericão, ó o Fernando, Zenorte, olha lá. Zenorte. Fer, bem-vindo. Temos no Sul, temos Zenorte. Né? Cara, Fer, parabéns, você sabe que eu também admiro suas lives. Juliane, Dini, você tem sido incrível com essas lives. E ao vereador Péricles, pelo esclarecimento e trabalho. Obrigado, gente. Daia, parabéns aos dois vereadores, admiro muito vocês, junto com o meu Vitão do Cachorrão. Nós também adoramos o Vitão do Cachorrão. Beijo. Pericão, é isso. Gente,
Boa noite e tenho certeza que, olha, 150 comentários aqui até agora e a gente bateu 150 agora, Péricles. E é muito importante para que a gente possa saber que temos muito o que contar. Valeu, gente! Boa noite e até a próxima!